eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana e a mais uma viagem na nossa nave do autoconhecimento. Tenho tanta alegria em vos apresentar esta convidada que ainda não tinha vindo à nave, mas já lá vou. Vou-vos apresentar a nossa sugestão da semana, a minha ida Albatroz. O Caminho do Zen é do Deepak Chopra, não é do Alan Watts. Eu estava aqui a ler a nota do Deepak Chopra que diz que é um guia perfeito para uma correção no rumo da vida. Então é realmente um livro sobre sabedoria budista e inspirei-me neste título nesta minha convidada de hoje, que nos últimos anos também tem feito um grande caminho pelos meandros da meditação e da espiritualidade à sua maneira, embora eu sinta agora que ela está numa outra fase, talvez numa fase de integração destas coisas todas. Mas vou apresentá-la. Ela não precisa de grandes apresentações, na verdade. Então, é mãe, é psicóloga, psicoterapeuta, escritora e atua no palco. Ainda não te vi no palco, mas estou desejosa que chegue janeiro. Levando-nos a mergulhar em nós mesmos, nas suas atuações. É das pessoas mais francas que eu conheço, sou uma grande admiradora dela e tenho muito, muito prazer em ter-te aqui de volta, Marta Gauthier. Obrigada, querida Gosto Inês. muito de ti, já sabes, e é sempre uma boa desculpa para eu te ver, convidar-te para vires aqui ao podcast. Sim. Tão E bom. estar mais um bocadinho contigo. E agora, olha, se calhar vou começar por aqui pelo comentário que eu estava a fazer. Sim. Eu sei que tu já fizeste um largo caminho pelos retiros, pela espiritualidade. Em que fase é que tu estás agora? Olha, para já estava a ver, porque eu antes de começarmos vi esse título, mas como estava sem óculos nem vi que era do Alan Watts, que eu sou fã. Ok. E portanto o livro deve ser ótimo. Imagino que tenha sido uma compilação das palestras dele ou dos textos dele. E pronto. Em que fase é que eu estou agora? Então, eu acho que da última vez que eu estive contigo, eu dizia-te que estava muito bem sozinha, que o isolamento me fazia muito bem. O isolamento em termos de... Ainda te lembras? Lembro-me, sim, da senhora. nossa conversa? Nós tivemos duas e lembro-me dessas duas fases da vida em que eu estava. E o isolamento social, romântico, e portanto interessava-me, estava numa fase mais asceta, digamos assim, com normas mais rígidas comigo, com a meditação, acho que era mais ou menos assim, com a meditação, com os meus projetos interiores, com os meus desafios como mãe, mas ainda assim a tirar muito prazer dessa solidão. E assim como eu acredito em caminhos radicais, acho que qualquer caminho vai dar ao que nós queremos. E, portanto, eu acredito que tanto em caminhos radicais como em caminhos que integram. E acho que é sempre perigoso, para já, a escravidão em relação à coerência, não é? Porque eu hoje posso sentir uma coisa e amanhã outra. E depois é sempre perigoso nós termos muitas certezas sobre a vida, porque isso é sempre um sinal de arrogância, como se nós soubéssemos mais do que o universo quer para nós. E portanto eu sempre me mantive numa atitude humilde, no sentido de agora é o que eu estou a sentir e gosto muito desta minha fase de isolamento. E agora, o que me aconteceu há uns meses é que me apaixonei. E eu que já estava sozinha há 2 anos e tal, e que gostava de estar assim, e até tinha uma pontinha de arrogância em relação a isso, esse orgulho, orgulhosamente só. Agora aconteceu de uma maneira diferente e ao princípio foi uma coisa que me arrebatou, e que me arrebatou não só por causa da paixão, mas arrebatou-me, quase que me espantou, porque eu, sem saber, estava com algum nível de apego em relação às minhas certezas.
E eu também tinha algum olhar irónico sobre os casais. Acho que me irritava um bocado. Acho que sentia quase pena, sabes? Coitados, sabes? Via casaizinhos sentados, partilhar um frango, não sei. Eu ficava tão feliz de não estar ali, depois não ir para casa com aquele senhor, sabes? Não ter que dizer, olha, não achei bem deixares o copo ali. E aquilo era depois de um casamento de 11 anos, depois de... Era uma já estou liberdade. divorciada há 9, não é? Uma liberdade, e pensava assim, mas porquê que elas querem? Porquê que elas querem um homem? Porquê que eles querem uma mulher? Sabendo, claro. Depois, a nível espiritual, eu sei que viver em casal pode ser um mote muito importante de evolução espiritual. Portanto, como eu te dizia há bocado, todos os caminhos vão dar a Roma. Ou seja, se nós formos bem, de forma sérios, bem intencionados, com o nosso fito espiritual, qualquer caminho que tu vás, vai lá dar. Mas eu, dada a minha experiência, eu achava que era quase impossível, no meu caso, isso ser feito em casal, porque me iria atrapalhar. E depois disto que me aconteceu, eu primeiro resisti e depois comecei-me a instalar e depois comecei a perceber, eu que tinha essa pontinha de arrogância, aquela coisa da energia feminina e masculina, não é? Eu pensava, a forma como eu estava naquela altura, e que não quer dizer que estava errada, quer dizer que eu naquele momento estava assim, estavas a aprender era suposto por outro caminho e que também é possível, ou seja, o que eu pensava era assim, está bem que a energia masculina completa a feminina, mas todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós. O que eu estou a fazer é trabalhar a minha energia masculina para aquilo que eu preciso, por exemplo, para orientar, para tomar conta da minha casa, para orientar o meu trabalho, e isso é suficiente. Portanto, o yin e yang eu tenho-os em mim. Aquela coisa da cobra, que a cauda da cobra acaba na boca da cobra, portanto eu completo-me a mim mesma e não preciso. E deixo de ser aquela ideia de que temos de ter uma metade da laranja, que é também um bocadinho subalterna, de que enquanto eu não tenho a metade da minha laranja, eu então estou fadada a uma tristeza, a uma angústia, e essa ideia incomodava-me. Pronto. E quando isto aconteceu, porque desde o meu divórcio eu tive namorados, enfim, pronto, e agora foi um bocado diferente a sensação e tudo isso, e sabes o que é que acontece? Sabes quando tu vês, por exemplo, o que me aconteceu interiormente foi isto, imagina que tu vês uma obra de arte, aconteceu-me há pouco tempo quando vi a Mona Lisa, aconteceu-me com a Torre Eiffel, uns meses antes, e depois voltei a Paris e fui ver a Mona Lisa e fiquei... Sabes, quando uma obra qualquer, que pode ser uma destas tão grandes como uma flor ou como uma coisa qualquer que tu vês, e que tem o poder, e eu acho que a arte é isso, não é? De te silenciar. É de repente a tua mente, que está sempre com uma conversa, tu ficas muda. E o meu poder mental é tão chatinho e tão forte e tão intenso que raramente eu silencio. E acontece-me com alguns livros, já me aconteceu. Eu acho que o mais forte que me aconteceu foi com a Torre Eiffel. Nunca me tinha acontecido, fui e tive que marcar depois, fui com os meus filhos e depois tive que marcar uma viagem sozinha para voltar lá, porque eu só queria ficar parada a olhar para a Torre Eiffel, porque eu estava completamente muda perante aquilo. E eu acho que o que me aconteceu a nível romântico foi isso, que é todos os meus argumentos, todo o meu intelecto, toda a minha mente, as minhas ideias, todo o interesse que eu posso ter no sentido retórico e de eloquência ficou mudo, que é, não havia argumentos em relação àquilo. É uma coisa que se sente, é uma coisa que... quer dizer, que não nos dá confiança nenhuma para haver mais histórias, e portanto eu tive que me render. Portanto, nem foi um processo de eu vou me render e vou ser humilde a este sentimento. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu e não tinha hipótese, inequívoco, que estava-me a acontecer. Pronto. E depois percebi
com a humildade possível, que tudo aquilo que eu lia muito sobre a energia masculina, feminina, aquela união, e sabes que em termos de casais isto é tanto possível com os casais homossexuais como com os heterossexuais, porque nos casais homossexuais também às vezes há um que tem mais energia masculina, mais feminina, enfim. E eu li essas coisas e estudava e não sei o quê, mas eu acho que sentir desta forma eu nunca senti. Então no outro dia até me veio uma imagem que estou com vontade de dizer. Eu acho que me aconteceu, imagina uma boneca de borracha do meu tamanho, imagina uma boneca insuflável, mas tira-lhe a conotação sexual, mas imagina que há uma boneca de borracha que está sentada numa cadeira e que tu olhas e que parece cheia. E aquilo que parece cheia, mas depois, com a união com o homem, com a energia masculina, que não há nada, por mais que eu trabalhasse a minha energia masculina, não conseguiria essa completude. Foi a sensação que eu fiquei. Então é como se essa boneca que fosse eu, de repente, eu achava de antes que estava cheia, mas de repente é que fiquei completa, e perdoem-me o clichê, não é? Como se fosse uma coisa completa. Eu achava que eu funcionava assim, que essa boneca estava cheia, que o ar estava todo a completar o interior da borracha, mas de repente, com esta união, veio-me uma força acrescida que eu estou a usar com a metáfora de que senti a boneca realmente cheia, e veio-me uma força em que eu dei por mim a tomar, eu que achava que era uma mulher decidida e uma mulher empoderada e uma mulher que não tinha pejo em usar a minha energia masculina, percebi o quanto eu me andava a acobardar disso. Então o Tiago, com quem nós começámos antes a falar disso, vou fazer um espetáculo no Vilaré em janeiro, que estreia no dia 22 de janeiro, às 20 horas. Às 20 horas. Estão todos convidados, eu vou lá estar. Aliás, esta história toda começou porque eu vi tu a anunciares o teu novo espetáculo. Anteontem, sim. Que cena, fogo, vou lá estar e vou já convidá-la para a gente se encontrar e vamos gravar um episódio, sabes? E resolvi fazer um espetáculo baseado no meu podcast que se chama Aconteceu uma Situação, que ele começou a fazer parte agora, o Tiago, e eu decidi fazer porquê? E o espetáculo chama-se O Beijo do Príncipe, e eu decidi fazer porquê? Porque realmente é como se fosse, eu estava num isolamento que é igualmente fértil em termos de meditação. Eu nunca gosto muito daquela linhagem espiritual que nos dizem que nós temos que ir para o mundo. A espiritualidade antiga era aquela que se ficava fechado a meditar. Eu acho que não há verdades absolutas. Pode sempre ficar, apesar de estarmos em 2023, pode sim ficar fechado a meditar, desde que a gente tenha dinheiro para comer, ou pode ficar com o pé cá e outro lado. Estou virada para o mundo e também fico a meditar. Então, o que me aconteceu, no meu caso, foi, eu estava muito fechada e estava muito isolada e de repente aconteceu-me este toque de Midas, não é? O chamado beijo do príncipe. Aconteceu-te uma situação. Aconteceu-me uma situação e eu que sempre ironizei um bocado com os danos que a Disney e as suas fantasias nos prometiam e que nos causaram, não é? Que todas nós ficávamos a achar que aparecia um homem e que nos resolvia a vida. Os problemas, sim. No fundo, as histórias encantadas acabam quando deviam começar, não é? Quando dizem assim, foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre. Aí é que a história começa, não é? Aí é que, como é que eu vou ser mesmo feliz e como é que se resolve? E depois as histórias nunca continuavam e a gente nunca aprendeu como é que se está com o homem, o que é que se conversa com o homem, como é que se está em intimidade com o homem, como é que a gente mantém isto. Sim. Eu sou de uma geração, por exemplo, em que os nossos pais, não sei se aconteceu mesmo contigo. Olha, a primeira pergunta que eu tenho aqui para ti é exatamente sobre essa herança que nós temos da culpa católica, do termos que ser de uma determinada forma e no fundo nós na verdade chegamos a uma relação e percebemos que não aprendemos nada, ou seja... Sim. Porque repara, eu não sei se te aconteceu, mas por exemplo, a minha mãe casou 3 vezes, o meu pai casou 3 vezes, e nas relações um bocado conturbadas, eu nunca os via
imaginem, um casal está em desacordo com uma coisa, nunca os via sentados a decidirem, não, então vamos fazer um bocadinho o que tu queres, um bocadinho o que eu quero, vamos chegar a este ponto. Ou hoje fazemos o que eu quero, ou seja, um desacordo era sempre um prelúdio de uma discussão. Exato. Estás a perceber? Portanto, não havia esta coisa moderna da história sentar, conversar, de dialogar. comunicar, dizer o que é que sentimos. Não havia. E então, o que eu percebi, por um lado, foi porque é que me apeteceu fazer este espetáculo, que é, eu ironizei com aquilo, com a Disney, com toda essa fantasia, há uma parte de mim que ainda ironiza, mas de facto, depois desse, metaforicamente, desse beijo do príncipe, eu senti vontade de voltar aos palcos, que já estava parada há 2 anos e meio, eu senti vontade de voltar a fazer as minhas meditações, que depois já te falo disso, senti vontade de me virar para o mundo, fiquei mais poderosa e mais forte. E sabes uma coisa, eu cresci com a minha mãe a dizer uma frase que eu não sabia o quanto me tinha marcado, que era assim: a vida toda, Marta, esquece, os homens são outro povo. É como se fosse do género, nunca os vais entender, não contes, é como se o subtexto é, não contes para nada, os homens, assim. Mas por outro lado, as tentativas de casamento era de quem queria que resultasse, não é? Mas o texto era... Mas a crença se calhar é... A crença é, não contes, são outro povo. E eu acho que demorei anos a conciliar isso. E durante muitos anos olhei para os homens com desconfiança, com uma sensação de, são outro povo, espera aí, o que é que eles querem? Eu não me vou entender com eles, se houver um desacordo entre nós, vai ser a força que me vai fazer, se eu for bastante eloquente eu consigo ganhar, ou ele ganha se for não sei o quê. Sabes o que é que isso me faz lembrar? Eu tenho várias amigas minhas que querem encontrar a pessoa certa, querem viver o amor, mas ao mesmo tempo denoto, e notamos todas, não é, na conversa, que há uma crença muito enraizada de que os homens são todos iguais, que odeia essa então coisa. Há essa desconfiança que eu acho que acaba muito por limitar até o facto de tu realmente poderes ter um relacionamento com alguém, porque tu já entras com o pé atrás. Com o pé atrás. E é injusto também para os homens, não é? Então, eu pensei assim, caramba, então se calhar eu comecei a sentir estas coisas todas e este poder e esta força, então isto que se diz do yin e do yang é mesmo verdade, então isto é mesmo uma força, então... Não só eles não são outro povo, como são iguais a nós, têm sentimentos como nós e têm aquilo que nós falamos, às vezes diz-se que um homem deve estar sentado à direita de uma mulher para que ela lhe possa falar perto do coração, porque o coração dele está do lado esquerdo, portanto nós estamos mais perto, portanto metaforicamente eu estou ali mais perto do coração e nós podemos falar ao coração deles e eles podem ajudar ao nosso foco, que é muitas vezes aquilo que nos falha, não é? Nós somos tão conciliadoras que às tantas perdemos-nos no não sei. O não sei, que é uma hipótese, é uma resposta como outra qualquer, às tantas não pode ser eterno. Então, eu fui ganhando uma força e aquilo tudo, que durante muito tempo as pessoas, eu faço o espetáculo das conversas sérias, que também já recomecei, tive vontade de recomeçar, tenho 3 sessões abertas, mas já estão esgotadas, há de abrir outra data. Eu, nas conversas sérias, sempre que me pediam para fazer temas homem-mulher, ou sobre o divórcio, ou sobre o amor romântico, eu disfarçava, porque não tinha pachorra para o tema, porque esnobava o tema, porque estava descrente do tema, e se calhar tinha-me tornado um bocado cínica em relação ao tema, que não é uma atitude que eu gosto. Então isto que me aconteceu, recuperei uma inocência, veio-me uma humildade, veio-me afinal a vida não tem que ser como eu... estava muito estanque nisso, então e depois há uma coisa que é às vezes as pessoas dizem assim, já deves ter ouvido por exemplo, uma amiga tua que está casada 1 ano, ou 10 anos, ou 5 anos, depois separa-se, olha, foi um projeto que não resultou, e eu não concordo. Tu estejas 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, porque tu repara, tu encontrares alguém que esteja sintonizado com o que tu gostas da pessoa e a pessoa gosta de ti. Há pessoas que não têm isso sequer 5 minutos na vida. Ou seja, não é um projeto falhado, não é? É um projeto que teve o seu tempo. Então, se tu experimentares isso 5 minutos, já és uma sortuda. Então, se for 1 ano, se for 6 meses,
Por isso é que... É uma perspectiva espetacular, sabes? Que eu acho que muitas vezes vemos as relações sempre nesta perspectiva derrotista, não é? De não durou para sempre. Porquê? Não é? Porque temos a ideia do felizes para sempre, mas o felizes, nós que agora, o agora, é diferente do que era há 100 anos, não é? Então, por isso é que eu digo, aparecer uma relação tão bonita não quer dizer que vá durar para sempre, mas é tão maravilhoso enquanto nós estamos a sentir aquilo, e depois o desafio, porque às vezes o que eu sentia numa relação é que era chato. O trabalho que te dá manter uma relação em equilíbrio é quase um segundo trabalho que tu tens. Sim, sem dúvida. E eu pensava assim, mas para que fazer isto? Para quê? Porquê é que as pessoas gastam esta energia toda com uma única pessoa? Porquê é que isto me vai dispersar? Mas realmente, quando há uma vontade, é divertido, é bom. Então apeteceu-me fazer esse espetáculo. E é profundo. E é profundo, quer dizer assim. Uma das coisas na minha relação que eu mais gosto, porque não é fácil, uma relação de anos começa a trazer bastante coisa ao de cima, porque é um espelho muito constante e muitas vezes da tua própria sombra. Mas uma das coisas que eu mais gosto é que nesta relação, que já vai com quase 12 anos, a profundidade e a intimidade que tu podes realmente alcançar, e que isto pode ser uma coisa super espiritual e emocional. Pois vou-te falar disso, sim. Que tu consegues realmente, porque eu percebi, por exemplo, que o que eu mais queria num relacionamento era intimidade. E intimidade não estou a falar de sexualidade, estou a falar de um lugar de profundo, sabes? De genuinidade, de autenticidade. Conexão é coisa que todos queremos. E isso é o que uma relação te pode trazer realmente, se tu estiveres disposto a investir. E essa parte é que às vezes nós achamos chata. E então se muitas vezes, porque os homens neste país também latino e machista e patriarcal, que está muito melhor, mas ainda assim, há uma cultura dos homens revirarem os olhos à mulher que fala, estás a perceber? Então os divórcios acontecem por causa disto. A mulher quer falar e os homens... Porque também viram os pais deles a revirar às mães, porque viram os avós a revirar e, portanto, acham que é uma forma de ser. E quando tu encontras essa mas eu agora não me quero alongar nisto, porque queria dizer outra coisa da cura, posso-me esquecer, espera aí, que é, se tu reparares, eu como psicóloga apetece-me dar esta achega. A relação íntima da mãe-bebê, ou mãe, o cuidador, não é? É a primeira relação de amor que tu tens. E é muito íntima, não é? Então, o que ali não ficou curado, que há sempre coisas que não ficaram curadas, ou que aquilo porque a separação implica um desgosto, não é? Porque a mãe vai começando a ter a vida... Primeiro está naqueles... entre os 3 a 6 meses a um ano de paixão profunda pelo bebê, não é? Que é o que te acontece na paixão romântica, são entre 3 meses, 6 meses, um ano. E depois a mãe vai começando a fazer a sua vida. E depois o bebê começa a ficar num desgosto profundo, não é? Porque até os americanos chamam os terrible two, que é quando a criança tem 2 anos, que chora por tudo e por nada, tem outras razões, mas também é esta, que é de repente a minha mãe tem uma vida, de repente o meu pai existe, de repente a minha mãe vai à casa de banho, a minha mãe trabalha, a minha mãe já não adivinha tantas vezes quando eu estou com fome, com sono, pronto. Tu depois... Só numa relação íntima, amorosa, é que tu voltas a atualizar e que vêm à tona as feridas que ficaram lá. E se tu reparares, quando eras bebê estavas nu ou nua perto da tua mãe e voltas a estar nu ao pé de alguém numa relação íntima, tu numa relação amorosa íntima chamas de bebê, falas aquela conversa de bebê, falas sim, um bocadinho a bebê. Então tudo volta a acionar, estás a perceber? Então, quando a paixão se vai, a química, não é a química do casal, a química interior da paixão começa a atenuar, começam-te a acordar os medos antigos.
Então tu vê bem a segunda oportunidade que tu tens para curar, e tu vês que a pessoa, estou a inventar, não te atender logo o telefone, ou não adivinhar se tu queres uma almofada nas costas, ou adivinhar o que tu dizes, não é? Porque quando as pessoas estão apaixonadas estão a adivinhar tudo, porque em termos de física quântica estamos os dois no mesmo espaço. Então começa a deixar de acontecer isso, acordam as inseguranças, os mesmos medos da criança interior ferida que ainda temos por curar. Da mãe não estar lá para ti, da indisponibilidade. Exatamente. E tu aí tens a oportunidade de recuperar que não, a mãe não está lá para ti, não é porque não gosta de ti, é porque ela também é um ser individual. Então o que não ficou curado aí, voltas a ter esta oportunidade. E se tu tiveres alguém que quer fazer este caminho contigo e que está igualmente empenhado em curar as suas coisas, e que, já, por exemplo, fiquei triste com isto, mas isto não quer dizer que tu não gostes de mim, quer dizer... E estarmos a fazer este subtexto, ao mesmo tempo é um discurso amoroso, ao mesmo tempo é um discurso psicanalítico, ao mesmo tempo há cura, e todo o mundo à volta melhora também, não é? Sem dúvida. E tu ficas com... E apetece-me sublinhar isto, porque para mim está a ser um espanto. A força e o poder que eu noto da energia masculina ter entrado, não é? Porque eu vivo com miúdos... Isto trata-se de um homem, não é? Portanto, a força masculina de um homem, que só de estar presente, a força que eu sinto e o rumo das coisas começa a tomar, eu nem sei explicar, ele não precisa dizer nada, ele existe, e é tão engraçado, ele existe e eu fico mais forte, e eu vejo que a minha energia é poderosa também para ele. Eu nunca tinha visto isto de forma tão lúcida. Então às vezes até dou por mim a rever filmes de amor que eu afinal nunca tinha visto como deve ser, sabes? Que é isto que se falava, é isto que eles estão a falar. Então é tão giro isto. Maravilhoso. Olha, é tão bom estar-te agora aqui a conversar contigo nesta fase. Eu aprendo sempre coisas novas contigo, e é tão bom agora estares a trazer esta perspectiva, né, do que estás a viver no momento. Eu tinha aqui uma pergunta para ti, e que podemos ligar e relacionar com isto, e que é algo meu também. Portanto, eu trago-te algo que é para mim. Gostava muito de ter aqui a tua perspectiva. Uma das coisas que eu mais tenho trabalhado no meu relacionamento com o Rui tem a ver exatamente com aquilo que eu te falava da culpa católica, que eu trago, e que na relação, ou seja, na relação romântica, eu apercebo-me de várias coisinhas que foram implantadas pela minha educação, pelo aquilo que eu vi. Por exemplo, eu raramente via os meus pais a trocar beijos, estás a ver? Ou trocar carinho assim publicamente ou ao pé de mim, e sempre que acontecia era um bocadinho o meu pai que forçava, porque ele é mais, não é, mais assim espontâneo, e a minha mãe era sempre tipo, para quieto, olha isso. E uma das coisas no início da minha relação com o Rui era exatamente este meu desconforto com as demonstrações de amor, que depois percebi até na intimidade, na sexualidade, que eu estava cheia de, literalmente, de crenças e de minhocas na minha cabeça, e que eu fui desconstruindo ao longo destes anos, nessa força da intimidade, do amor, daquele espaço seguro, e que foi para mim uma grande cura. Aliás, está a ser, não é? E há de ser. E eu queria te perguntar, porque sei que tu já falaste disso também no teu podcast, dessa herança, no fundo, da tua educação, em relação ao amor, em relação ao beijar, em relação ao corpo, em relação à intimidade, e como é que tu foste trabalhando isso, ou como foste tomando consciência disso, porque eu acho que isso é um tema tão transversal para as mulheres e para os homens também, não é? Todos temos a herança, os homens muito na pornografia, na performance, etc. E nós noutro sentido. Então, olha, vou-te contar 2 mini histórias para exemplificar isso. Eu perdi a minha virgindade na adolescência e não contei a ninguém, mas um dia o meu namorado escreveu-me uma carta e falava sobre isso na carta. E a minha mãe, aparentemente, inadvertidamente, abriu a carta e leu. E quando eu cheguei à casa da escola, eu lembro-me da casa onde vivíamos, lembro-me do sofá onde ela estava sentada,
E a cara com que ela estava, de desilusão, de desapontamento ao ler aquilo, era mais do que isso, era magoada comigo. E ela não estava a fazer teatro, ela estava mesmo magoada. E aquela cara, eu sei como é que o sol estava atrás dela na janela, o que é que eu senti, e aquilo marcou-me profundamente, que é, a minha sexualidade magoou aos outros, magoou a minha mãe. E aquilo ficou confuso, que era, não sei se ela estava magoada porque eu tinha tido sexo, se estava magoada por não lhe ter dito, mas aquilo ficou confuso. Uma história, uns anos antes, foi que eu fui apanhada, a minha mãe e o meu padrasto tinham saído à noite e eu estava à porta do meu prédio, a minha mãe chegou mais cedo do que o previsto, e eu estava à porta do meu prédio a despedir-me do meu namorado e estávamos a dar uns beijinhos na boca. E a minha mãe viu-me, ficou chateada, eu disse logo a ele para se ir embora e eu fui para o meu quarto e a minha mãe deu-me assim umas sapatadas, pronto. E repara, vê estas duas histórias que foram fortes entre mãe e filha. Aquilo que a minha mãe me apanhou a fazer à porta do prédio, eu não estava a bater em ninguém, eu não estava a roubar ninguém, eu não estava a drogar-me, eu estava a dar beijinhos, eu estava a sorrir, eu estava a fazer, não estava a fazer amor, mas aquilo é amor, não é guerra, eu não estava. E eu apanhei por causa disso. É impossível que isto não marque uma mulher. Portanto, é como se fosse a minha mãe tivesse vergonha de eu que alguém visse, se calhar, ou dela eu acho que era quase ela sentir-se traída. Mas muito pior foi com ela, não é? Porque, sim, quer dizer, o avô apanhou-a a andar de moto de calções curtos com um rapaz qualquer e deu-lhe uma tareia quando ela chegou a casa. Portanto, isto já é uma versão soft, portanto, isto é mesmo uma versão muito melhor dela. Quer dizer, se ela tivesse apanhado um filho a fazer isto, não acredito que houvesse essa reação. Mas ela era uma mulher moderna, portanto, isto à cultura e à época, isto faz um sentido, pronto. Então, e depois quando eu perdi a virgindade e percebi que a magoei tanto, pensei, isto é terrível. Depois, quando diziam aquela frase aparentemente inocente, mas que dizem, Deus vê tudo, Deus está em todo lado, eu estava a fazer amor e pensava, ele está aqui. Ele está-me a ver. Ele está-me a ver, que é incómodo, não é? Então, para além de eu desiludir a minha mãe, Deus está-me a ver. Na igreja dizem que se eu faço uma coisa que não devia, sou castigada. Devo estar a fazer uma coisa que não devia, porque eu não me esqueço da cara da minha mãe. Então estava muita gente naquela cama comigo, estás a perceber? Então, hoje com 47 anos, ainda me estou a tentar livrar desses danos. Eu deixei, por essas razões e também por outras, eu fui católica muitos anos, mas deixei de o ser. O meu mestre continua a ser um dos meus maiores mestres, Jesus, mas deixei de ir à igreja no sentido de não quero mais ouvir padres a dizerem-me o que é certo e o que é errado, enfim. Em relação à tua questão, como é que eu vou curando isto em mim? Eu acho que é de uma forma mesmo muito prática, que é, quando estou em intimidade, numa relação sexual, eu vou dizendo a mim mesma frases tão simples e pueris como está tudo bem, não estás a fazer nada de errado, está tudo bem, e é assim que vai ser melhor para umas eventuais futuras netas minhas, é porque eu estou a fazer este trabalho, estás a perceber que é permitir-me a sentir prazer, e não é só prazer sexual, é prazer de beber um copo de água, é prazer de sentir um tecido na pele, não é? Prazer de descansar. De descansar. As mulheres não tinham prazer, não é? Até há poucos anos as mulheres eram batidas se mostravam um esgar de prazer na cama, porque eram consideradas isto ou aquilo. E, portanto, ainda hoje há fenómenos, não é? Como sabemos. Então, de cortar clitóris para não sentirem prazer, enfim. E, portanto, isto está em nós, caramba. Sim. Então, e são rituais, não é? Rituais iniciáticos. Sim. E se tu puderes, por isso é que eu sinto sempre que a sexualidade muito performática é perigosa, pode ser perigosa. Porque a nossa cabeça pode entender e acompanhar esse processo, mas o nosso corpo, de gerações e gerações de dor, ainda não consegue acompanhar a modernice, percebes? Então, eu acho que se pode melhorar. Se tu tiveres um parceiro que tu confies, tu podes mesmo dizer a ele, agora faz mais devagar, deixa-me sentir. Porque a minha primeira preocupação é, eu estou a senti-lo dentro de mim, não é? Isto ao longo da minha história sexual, não é? Dos anos. Sim. Eu estou a senti-lo dentro de mim, ou estou só à espera que isto acabe para eu acabar o meu pecado, para isto
não é? Portanto, intelectualmente eu sabia que não tem mal nenhum fazer sexo, mas emocionalmente eu estava a fazer qualquer coisa contra alguém. Então a pessoa poder dizer assim, faz mais devagarinho agora espera, agora vamos parar, não ter medo, porque uma coisa que eu estou a descobrir, que os homens não são outro povo, é que se nós o trouxermos para o nosso barco, eles querem iguais, eles querem igual, não é? Porque muitas vezes somos nós as machistas na relação, então achamos que eles não querem saber desta conversa, achamos que eles não querem um sexo diferente, então nós é que estamos a ter uma atitude machista. Se nós dissermos assim, não, olha, vamos fazer isto mais devagar, olha, hoje não porque não sei o quê, e o que é que tu achas? Eles de repente, eles também voltam a ser pequeninos no sentido da cura interior, eles também querem ser levados como... Eles não sabem também muitas vezes fazer amor connosco, porque muitos anos a gente calou-se, porque deixá-los tomar o comando, porque é melhor eu não dizer nada, porque senão então é que sou mesmo uma pega. Se eu estou a dizer o que eu quero mais para a esquerda e mais para a direita e mais não sei o quê, então aí é que está. E isto parece um discurso antiquado, mas não é, ainda está aqui a vibrar. Super. E nós andamos todas a ir a retiros e a fazer cura e a fazer não sei o quê para limpar isto tudo. Então isto é um serviço que nós vamos fazendo e de trabalho seríssimo. Sem dúvida. E, aliás, tu estavas a partilhar agora que os homens também querem. Eu sinto isso também na minha relação. E os homens também querem descobrir-se, porque eu acho que isto é uma coisa para os dois lados. Olha, temos aqui 2 homens, podem-nos dizer depois se concordam ou não com isto. E que eu agora estou aqui a olhar para eles. Com imenso interesse, exato. Eu estou a sentir. Sim. E são 2 homens, eu tenho muita sorte. Tenho mesmo muita sorte com os meus homens. Que é esta coisa de os homens também querem descobrir-se, porque eu acho que é para os dois lados, nem as mulheres, nem os homens, e agora falando aqui, isto serve para todas as relações homossexuais inclusive, não é? Não estamos só aqui a falar da relação homem-mulher, sim. Mas eu acho que todos nós ficámos todos confusos sobre isto da intimidade e da sexualidade, enquanto que os homens sempre muito, agora já não tanto, mas coisas que o Rui às vezes partilha comigo de feedbacks dos retiros, é que ainda há muito aquele posicionamento dos homens em performar e em se sentirem super mal se não conseguirem ter uma ereção e se sentirem super culpados, ou seja, a culpa não é só uma coisa da mulher, estás a ver? Então às tantas eu sinto que andamos todos à procura de nos conhecermos a nós mesmos e a nós mesmos numa relação de intimidade. Para eles também é assim. É um alívio para eles. Alguém que me está a ver não como um homem, olha, está ali outro povo, vem, vamos falar, eu se calhar também quero, também explica-me. É uma coisa tão bonita. A vulnerabilidade, não é? Sim, e hoje em dia é muito mais sexy um homem vulnerável, já não há pachorra, não é? A esta altura do campeonato, a esta hora, homens que ainda dizem, mas falar para quê? Mas não sinto nada, não é? Não, estás a ver? Yeah. E aquela coisa que... Onde é que a sociedade permite que os homens sintam coisas? É em 3 sítios: no futebol, no trânsito e na política. E portanto, eles sentindo-se que nas outras áreas não podem, têm espaço. É o escape ali desproporcional, não é? Ninguém fica naquele estado porque o da frente não fez pisca. Não é normal. Não há nível de afeto com o condutor da frente que justifique. Eu nunca vi, senão um homem em que o Costa estraga-lhe o jantar. Estás a perceber? Uma coisa que o António Costa fez e ele de repente está... É demasiado óbvio que é uma coisa deslocada. Estás a perceber? Já que eu não posso emocionar e falar das coisas que eu quero, tem que ser quando a equipa contrária marca um golo, eu fico completamente histérica a dizer palavrões. É tão desadequado que é a única forma que eu tenho aqui de escape. Então, se os homens forem trazidos não com condescendência, mas com verdade connosco, e dizer assim, mas diz-me o que é que tu sentes? Mas o que é que... Eu às vezes conto isto que é, quando eu recebo homens em consulta, eu tenho mais mulheres do que homens, mas vão aparecendo cada vez mais homens. E muitas vezes eu digo assim, aconteceu uma coisa qualquer, e eu digo assim, então mas o que é que você sentiu? E ele começa a dizer-me assim, e eu brinco com eles, porque eles começam a dizer assim, não, então ela entrou, e depois eu quando saí até fiquei, quer dizer, e eu digo assim, mas isso foi o que aconteceu, não foi o que você sentiu.
E mesmo os vocábulos, em termos de retórica, eles não têm muito vocabulário para dizer o que é que sentiram, estás a perceber? Ou eu vejo, por exemplo, ainda com filhos meus, portanto, vejo gerações novas, eu digo assim coisas como, mas ficaste triste com isso? Triste? Eu não fiquei triste. Ainda há nestes miúdos com 15 anos. Mas se eu mudar a palavra, isto é tão interessante, se eu disser assim, mas ficaste espantado, já relaxa. Espantado um homem pode. Estás a perceber? Triste não. Estás a perceber? Sim. Mas tiveste medo? Não, medo não tive. Não, mas ficaste surpreso. Fiquei surpreso. Estás a ver? Então, ainda há gerações novas, nós não podemos, ninguém pode dormir na forma. Estás a perceber? Porque os miúdos, e como tudo é ciclo, às vezes até noto que os miúdos mais novos vêm muito rígidos de valores, estás a perceber? Isto dividem, é tudo aos zeros ou uns, percebes? Sim. É preto ou branco. Agora também sinto isso, está tudo muito polarizado. Está muito polarizado, portanto, ou tens aqueles relaxados, inclusivos, ou tens os outros que são... Mas como tudo está certo, isto há de ter uma lógica. E há de ter um caminho do meio, havemos de chegar ao caminho do meio. Olha, eu queria também aqui, para terminarmos, já estamos aqui no nosso tempo, mas queria-te falar das meditações depois, sim, mas sim, queria-te fazer só uma pergunta. Eu sei que isto tem pano para mangas, mas gostava muito como tenho aqui muito público feminino, e é uma das coisas que mais partilham comigo, as mulheres, que é este tema, que tu também já falaste sobre ele no teu podcast, que tem a ver com as compulsões e a forma como nós fugimos às nossas emoções através de uma série de coisas, de uma série de estratégias. E eu não queria mesmo perder a oportunidade de tu trazeres a tua visão, até porque eu acho que às vezes até o próprio autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, pode ser um desses escapes. E eu tenho muitas vezes nesta comunidade mulheres a dizerem-me, eu sinto que estou compulsiva. E às vezes estou compulsiva a comprar cursos de desenvolvimento pessoal, ou a ir a retiros infinitos, ou a ir às compras, ou estás a ver? E gostava muito de ter a tua visão sobre isso. Ou com comida, ou enfim. Ou com comida. Então, vou-te dizer aqui uma coisa, que é assim, uma coisa que eu noto em consulta é que as pessoas quando estão, isto é super importante, as pessoas quando se estão a predispor mudar padrões, padrões de repetição, sei lá, por exemplo, imagina, agora que temos estado a falar em casais, mulheres que têm tendência para atrair homens que não as dignificam muito, por exemplo, não é? Estão a mudar isso, ou patrões que as tratam mal, ou outros padrões de auto-boicote chatos, ao mesmo tempo que essa energia começa a elevar e começa-se a curar, como há parte da sua criança interior que ainda não está curada e por isso acha que não é merecedora de tanta luz que está a entrar, a mulher começa a compensar com outras coisas. E a compulsão é um dos escapes. Então não é raro ver-se pessoas que até estão a melhorar coisas na sua vida, e as pessoas que tu às vezes encontras é porque estão nos teus cursos, ou seja, elas estão a predispor-se, estão a fazer qualquer coisa de bom para elas, e ao mesmo tempo estão compulsivas com comida, com compras, eu costumo dizer que para já as pessoas não se preocupem, porque do mal o menos, não é? Mais vale eu gastar em roupa e já não atrair este tipo de homens e este tipo de relações, por exemplo, ou não ter tendência para estar sempre a ter discussões em casa com os meus filhos, ou não estar sempre a ter trabalho, a ser relapsa nos meus trabalhos e a ter dificuldade em comprometer-me nas coisas, e descarregar isso numas pizzas, nos hambúrgueres, ou numas compras, ou em cursos de desenvolvimento pessoal. Então, nós, como estamos aqui na densidade, se fomos atraídos para aqui é porque nós estamos sujeitos à dualidade. Então vai sempre haver a sombra e a luz. O que vai acontecer com o tempo é que vai começar a existir, a sombra não vai ser tão grave. Então, se eu passar, por exemplo, de atrair homens que não são muito bons para mim, para comer pizzas todos os dias, não acho grave. E isso vai melhorando. Está fadado a melhorar. Porquê? A pessoa não tem outra saída se não melhorar, porque a pessoa já notou. E quando tu notas, tu já não... Tu já estás consciente, tu não consegues notar se estiveres demasiado envolvido com a questão, nem notas os teus defeitos, os teus boicotes, não notas,
Quando aquilo já tem uma distância higiênica suficiente, nem que seja 2 centímetros para tu olhares, tu já te estás a topar. E não faz mal, vai para as tuas batotas, se quiseres ir comprar, vai. Se quiseres ir... Eu lembro-me que quando eu comecei a fazer guarda partilhada dos meus filhos, eles mudavam à quinta-feira. Quando era a quinta-feira que eles iam embora, 2 dias eu andava a gastar dinheiro, ia para os shoppings, eu não conseguia quase estar em casa. Então isso demorou eu a conciliar-me comigo, mas era do mal do menos. Eu estava a fazer uma coisa super moderna, nós fomos as primeiras gerações a fazer guarda partilhada, é uma coisa que energeticamente para uma mulher e em termos de corpo até isto, uma mãe que não está com os filhos, portanto, as compulsões é uma coisa, quanto mais, como é que se curam? Quanto mais consciência olha eu a comer 8 folhados de salsicha, mas eu não vou comer às minhas escondidas, eu estou a comer e estou, em vez de comer 8, como 7,5, é assim que começa a cura. Em vez de comer uma tablete enorme de chocolate, como toda, mas deixo um quadradinho. E isso parece que não é nada, mas já dignifica um bocadinho. E de repente começa a haver uma maior consciência e um maior desinteresse. Pronto, eu queria te falar das meditações, porquê? Porque na última vez que eu vim cá ter contigo, eu falei de umas meditações e quando isto foi para o ar eu comecei a pausa das meditações, então tive, por causa do teu podcast, uma enchente de perguntas. Mas quando é que é? Mas eu só dizia, mas eu agora estou em pausa, e fiquei 2 anos e tal em pausa e recomecei há 1 mês. Então eu quero dar este lamiré para as pessoas, os teus ouvintes outra vez, saberem que eu recomecei, se quiserem, que são meditações, chama-se meditação e questões de vida. Demoram 1h15, somos um grupo pequeno sempre, entre 7 a 10 pessoas, normalmente acontece à hora de almoço ou ao domingo às 6:30 da tarde, e durante à volta de 15 minutos eu ensino um bocadinho a meditar para quem não sabe, e depois cada pessoa, as que quiserem, leva uma pergunta na mão, uma pergunta mundana ou uma pergunta sobre espiritualidade, tanto faz, e que pode vir assinada ou anónima. As pessoas dão-me essas perguntas e eu no fim, portanto, na primeira parte respondo a umas perguntas, depois fazemos a meditação e depois respondo às outras perguntas. E quem quiser perguntar os preços, os detalhes, é enviar e-mail para inscrições Marta Gauthier, inscrições sem tilde e sem cedilha, inscrições Marta Gauthier tudo pegado, @gmail.com, e também para perguntar as outras coisas que possam ter curiosidades. Que maravilha! Tão linda e tão organizadinha. Estás a ver? Linda, maravilhosa. Sou fácil, uma entrevistadora fácil. Está-te a fazer tão bem, estás tão bonita, a sério. Obrigada. Marta, gosto sempre de te ter aqui e agradecer-te muito estares de volta e te sentires inspirada a voltares aos teus projetos que sempre nos enriquecem tanto. Eu estou desejosa de ver este espetáculo a estrear e espero conseguir estar na estreia, que não esgota até eu conseguir comprar o bilhete, que é no dia 22 de janeiro, mas olha que já está de ontem ou não sei o quê, já está metade da sala. Temos que nos apressar. Sim, depois ainda não sei quando é que vai ser a outra data, mas acho que é 30 de janeiro, isto para o caso de ser. Mas no fundo o que este espetáculo faz e o que eu quero especular é, a ideia do Tiago é ir-me fazendo perguntas, mas uma das ideias é explorar isto, que é, será que é mesmo possível esta coisa do amor romântico resultar, ou seja, ficarmos com... É assim tão ilusório o beijo do príncipe, porque de facto o beijo do príncipe não é uma coisa só cinematográfica, não é só uma história de encantar, há qualquer coisa que muda na mulher depois desse beijo no príncipe. E é possível, e como? O que é que se conversa com um homem? Como é que se conversa? O que fazer para manter uma coisa... equilibrada, como haver cura e paz e amor e intimidade, estás a ver? Estas coisas todas, eu adoraria sentar o rabinho para poder ver alguém que me tivesse explicado quando eu era casada, estás a ver? Mas como é que eu falo com ele? Como é que eu lhe digo? Como é que eu... Quando não estamos de acordo, o que é que a gente... Parecem perguntas simples, mas muitas de nós não sabemos. Ninguém nos ensina a viver, não é? E por isso é que os teus espetáculos são incríveis, porque têm muito sempre dessa realidade. É sempre um banho de realidade em palco, e eu acho que é sempre uma oportunidade de aprendizagem e de questionamento, não é? E de autoquestionamento. Portanto, acho que és super inovadora nisso também. Há muito pouca coisa...
a ser feita, não é? Que junto o desenvolvimento pessoal, o questionamento e o palco, não é? Então acho que é mesmo genial. Portanto, bora lá. Bora. Obrigada, Marta, por teres vindo. Super feliz de te ver assim, de te ver bem e de aprender contigo sempre mais um bocadinho. Muito obrigada também, querida Inês. Gosto muito obrigada. Beijinho. E obrigada a vocês também desse lado. Espero encontrar-vos em janeiro no espetáculo da Marta Gauthier e claro, encontrar-vos para a semana em mais um episódio. Até já!